Salve, gente! Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, mais uma live. Depois de um certo tempo lutando aqui com a internet, a gente conseguiu permanecer aqui do jeito que estava estabelecido, que é essa live aqui no Instagram. A gente ainda não conseguiu desbloquear a ideia do YouTube, porque a gente precisa que vocês se inscrevam lá na plataforma. Então, quem puder já clicar lá no canal do YouTube, fazer a sua inscrição para receber as notificações dos nossos vídeos. Quando chegar a 1000 inscritos, a gente consegue fazer as lives lá, tá bom? Por enquanto a gente continua com a live aqui. Eu fico muito grato de você que se disponibilizou no seu primeiro dia da semana, na segunda-feira, meio-dia, tá aqui com a gente. Fico muito grato mesmo, de verdade, com vocês, tá? E o que a gente sempre pede de manhã, no comecinho da live, é que você clique aqui e comparta com mais uma pessoa. Mais uma pessoa pode usufruir dessa mesma informação que a gente quer passar aqui. Tá? E hoje eu trouxe um tema muito interessante, tá? Para quem não me conhece, está entrando agora. Eu sou Adriano Antunes, um médico que trabalha resgatando a saúde de quem deixou perdê-la por aí. Né? Então, a gente fez o e-book, lançamos o e-book na semana passada. Quem está entrando a primeira vez agora, já aviso que o e-book está disponível gratuitamente, não tem que colocar e-mail, não tem que colocar telefone, não é um funil de vendas. Você clica na biografia do Instagram, é um link que vai te cair lá na página onde tem a disponibilidade de você baixar o seu e-book totalmente gratuito, tá? Então, se puder compartilhar também esse e-book, o máximo de pessoas que tiver acesso a essas informações também é legal para a humanidade. Então, quem entrou agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é para falar de resgatar saúde, de buscar informações relacionadas à saúde, a rendimento, à hipertrofia, a emagrecimento, à saúde de uma forma geral. E o tema de hoje, que muita gente eu sei que está interessada em saber, é ferramentas para emagrecimento. E alguém já pediu para eu escrever aqui, então eu vou escrever aqui o tema de hoje, que é, vou deixar até em maiúsculo, que eu sei que interessa a todos vocês. Ferramentas para queimar gordura 24 horas. Olha que legal. Queimar. Gente, existe, isso não é inventado de agora. Isso existe há muitos anos. As pessoas só não sabiam que poderiam utilizar, tá bom? Então fico muito feliz que eu estou vendo muita gente nova entrando aqui, né? Muita gente que vocês estão convidando, tá? Um beijo para a Bia. Um beijo para todo mundo que está entrando agora, o Elton, o pessoal, o Jean. Fico muito feliz de ver muita gente que eu queria que já estivesse aqui. Fixar comentário. Pronto, ferramentas para queimar gordura por 24 horas. O que significa isso? Gente, isso existe sim, como eu estava dizendo, são ferramentas que já existem, já é do nosso convívio, mas muitas pessoas, por receio, por desconhecimento, não utilizavam, tá? Então, Luara, um beijo para Luara também. O pessoal fica pedindo um beijo. Gente, beijo para todo mundo. Pode escrever que eu faço questão de agradecer a presença, tá? Então, beijo para todo mundo que está entrando agora. Quem chegou agora, eu sou Adriano. Esse é uma live de informação. A gente não vai prescrever remédio. A ideia aqui não é atendimento individual. É realmente falar de temas de saúde para todos vocês, tá? Garagem Burger, que é lá da região do Pecém, que sempre fornece um lanche maravilhoso pra gente. Um abraço também, tá, Cezinha? Quem é da região do Pecém aí, quiser comer um sanduíche de verdade, Garagem Burger, tá aí o Instagram deles, tá bom? Seja bem-vindo, viu, Fábio? Quem é novo aqui, a gente faz esse encontro há mais de 2 anos, toda segunda-feira ao meio-dia, e toda semana é um tema diferente. Se vocês quiserem sugerir temas também, fiquem à vontade, é só me escrever no direct depois que a gente faz uma live só sobre esse tema, tá bom? Meu querido John, que está chamando gente aí, o John é um grande atleta, fez essa visita para a gente aqui hoje, viu um grande rendimento do ano passado para esse ano e agora tende a melhorar muito mais. Quem quiser fazer igual o John, vim aqui, é só entrar em contato com a Camila, o link também está aqui na nossa biografia, agendar essa consulta. A agenda de setembro já está quase terminando, estou avisando, não é marketing, não é conversa fiada. Se você entrar em contato com a Camila, você vai ver que tem poucas vagas para o mês de setembro e esse sucesso é graças a vocês que nos traz ótimos resultados a partir do momento em que seguem esses passos. Todos os dias eu dou passo a passo para vocês resgatarem a saúde perdida, desbloquear essa mente. Às vezes eu vou passar informações para os pacientes
e eles têm um bloqueio, eles às vezes não aceitam determinadas informações que sempre existiram, não foi eu que inventei, tá? Tudo que eu passo para vocês é a partir de estudo, ó, eu como livros para poder trazer essa informação para vocês. Então, quando você desbloqueia a mente para essa ideia que você talvez não sabia ou não acreditava, seu caminho flui muito mais fácil em rumo à saúde, tá bom? Então quem quiser é só agendar consulta, a gente tem disponível o e-book gratuitamente para quem entrou agora e tem o canal do YouTube que, como eu falei no comecinho, quanto mais pessoas fazerem a inscrição, mais rapidamente a gente vai poder fazer as lives diretamente do YouTube sem problema nenhum. Eu preciso chegar a 1000 seguidores lá no canal, então faz a sua inscrição. O canal do YouTube é Dr. Adriano Antunes. Você faz a sua inscrição e recebe a notificação para ver os vídeos em primeira mão, tá bom? Vamos começar logo aqui, que eu sei que tem muita gente interessada nesse tema, quer emagrecer, quer queimar gorduras 24 horas. Eu vou passar para vocês hoje duas ferramentas simples de fazer. Nesse período de pandemia, muita gente questionou, ou muita gente utilizou como desculpa a questão de academia fechada, não tenho tempo, estou desanimado. Então a primeira ferramenta que você vai utilizar para queimar gordura 24 horas tem 4 letras. Aliás, é uma palavra formada por 4 letras porque é uma sigla. HIIT, H-I-I-T. É treino intervalado de alta intensidade. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar de HIIT, achava que HIIT era só um funcional um pouco mais rápido, mas na verdade o HIIT foi inventado não para suprir a necessidade de pessoas com falta de tempo, não para suprir a necessidade de pessoas que a academia estão fechada, tá? O HIIT já existe há muito tempo e o HIIT foi a partir de vários estudos que mostraram o benefício de fazer treinos rápidos com alta intensidade. Então a primeira ferramenta, se você quer ficar queimando gordura durante 24 até 36 horas, tá? Estou dizendo isso porque tem um programa muito famoso da internet que te promete queimar gordura 48 horas a partir de um bom treino. Fisiologicamente, pelos estudos científicos, você queima até 38 horas. Mas como eu não gosto de prometer algo que eu não consigo cumprir, prefiro dizer a vocês que vocês garantidamente, fazendo atividades em alta intensidade, com ritmos intervalados, vocês conseguem 24 horas queimando gorduras. Mas eu vou explicar. Quem não tem tempo é ótimo fazer HIIT, mas quem tem tempo é ótimo fazer HIIT e você tem muito mais tempo para fazer as outras coisas que vocês precisam. Beijo, Regina. Regina é um grande caso de sucesso nosso que sempre está aqui, sempre acompanha nosso canal e é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Faça chuva, faça sol, Regina está treinando. Então assim, gente, vai clicando nessa live, vai convidando mais pessoas para terem acesso a essa informação. Eu vou falar dos benefícios do HIIT, aí vocês vão entender como um treino que talvez você nem queria, talvez o seu instrutor falou, não, vamos fazer um funcional, vamos ficar aqui malhando mais ou menos, os resultados vão ser mais ou menos. Então quando eu ataco diretamente do HIIT. Posso fazer HIIT todo dia? Não posso fazer HIIT todos os dias. É essa a vantagem para um dia a dia, para um dia corrido, para um dia estressado, para quem tem muito trabalho e supostamente não tem tempo para a academia, porque tempo é a gente que faz, todos nós temos 24 horas. Então, a exemplo do John, a exemplo da Regina, que tiveram ótimos resultados, o dia deles tem 24 horas do mesmo jeito. E eu trabalho, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu trabalho muitas horas no dia, mas o meu dia tem 24 horas. Então, essa desculpa de tempo eu não aceito para os meus pacientes, tá bom? Então, se você deseja ser meu paciente, já tire esse do bolso, tire essa desculpa do bolso antes de chegar aqui, porque sem tempo não existe, tá bom? Então, todo mundo sabe que se eu treinei mais, eu queimei mais caloria, né? Se eu fiz um treino com mais intensidade, consequentemente, eu queimei mais caloria. Então, se eu estou na ideia de emagrecer, eu sempre tenho que estar em déficit calórico. Outras vezes já falei sobre essa continha, superávit calórico para quem está querendo crescer, volumar, e déficit calórico para quem está querendo emagrecer. Emagrecer não é perder peso, tá, gente? Sempre explicando isso. Emagrecer é melhorar a sua composição corpórea, onde os músculos têm uma supremacia em relação ao tecido adiposo. Vou dar um exemplo aqui, olha.
Isso daqui é 1 quilo e isso daqui é 1 quilo, tá? Então a ideia é que vocês tenham mais desse tecido do que desse. Aqui na nossa consulta na bioimpedância dá para a gente saber quantos quilos de gordura você tem. Não é a balança comum que vai te dar um número, que às vezes as pessoas não gostam daquele número e ficam reclamando e queriam baixar 5 quilos, baixar 10 quilos. Às vezes não é nem perder peso, às vezes você emagrece ganhando peso, isso mesmo. Às vezes você emagrece ganhando peso. Anota isso aí que talvez você não sabia, tá? Voltando ao tema aqui. Abraço Marcelinho, Paulo, pessoal que entrou aí agora. A gente está falando dos benefícios do HIIT. Então, queima mais calorias, obviamente, porque você exercitou mais. E o que isso acontece? Quando você queima mais calorias, o seu corpo vai consumir ou vai aumentar o seu consumo de oxigênio para suprir aquela necessidade atlética do seu músculo. Seu músculo está trabalhando com mais intensidade, com mais fôlego, você precisa de aumentar o seu consumo de oxigênio. E esse consumo retroalimenta e aumenta o seu metabolismo. Aumentou o seu metabolismo, o déficit calórico fica mais evidente ainda. Consequentemente, como eu aumentei o meu consumo, eu aumento o meu consumo de calorias. Então, benefícios de aumentar o consumo de calorias é o mesmo benefício de aumentar o consumo de oxigênio, o mesmo benefício de acelerar o seu metabolismo. Você só tende a ganhar. Você, nesse déficit calórico, com certeza vai ter uma maior queima de gordura ou uma maior queima de calorias. Se você se alimenta bem, claro que você vai queimar a gordura como fonte de energia. E aí é onde acontece a mágica, porque isso chama-se um fenômeno EPOC, pós-treino, EPOC. Se você for lá no Instagram, se inscrever no Instagram, você vai ver um vídeo só sobre EPOC. Tá bom? Então vai lá, corre lá, depois eu explico para vocês mais detalhadamente o que é um EPOC pós-treino. Mas resumindo para vocês aqui, depois que eu fiz esse grande treino, que para destacar aqui, não vai passar de 15 minutos, tá? Então se o seu treinador que está aqui assistindo agora, um abraço para todos os treinadores, não é nada contra, mas se o seu treinador está fazendo um HIIT para você com mais de 15 minutos, ele não está exigindo o máximo da sua pessoa, tá? Uma pessoa no seu mais alto nível de intensidade não consegue fazer um treino com 4 rounds, com 4 tipos de exercícios diferentes, com mais de 15 minutos de duração. Ou você está descansando muito, ou você não está fazendo em alta intensidade. E a ideia nossa aqui para ter todos esses benefícios é que você faça no mais alto nível de intensidade em que você consegue. Então não é um treininho, tá, gente? Eu estou ensinando aqui uma ferramenta para emagrecimento que não é um treininho. Claro que vai depender de pessoa para pessoa. Umas pessoas vão fazer 10 burpees em 20 segundos tranquilamente. Uma outra pessoa vai conseguir fazer 5, 3 burpees e ninguém é menor do que ninguém. São as intensidades que são necessárias para eu chegar naquele umbral de necessidade de aumento de oxigênio, de aumento de gasto calórico. E a ideia é que seja realmente individualizada, não é igual para todo mundo, tá? Talvez os exercícios polichinelo, agachamento, abdominal, sejam os mesmos exercícios, mas não com a mesma frequência para cada pessoa. Então cada um vai fazer o seu treino, não é igual, tá bom? Vitoriano está perguntando, para as corridas de longa distância, 20 km não é longa distância, doutor? Há algum preparo prévio para que possa ser feito para otimizar a perda de gordura e não perder músculos? Ótima pergunta, Marcelinho, mas o mais importante pós um treino desse é você fazer a manutenção desses músculos. Você não faz a preparação para evitar a catabolização. Você evita a catabolização pós-treino, né? Então vai depender muito da sua suplementação pós-treino. O que você faz previamente a essa corrida de 20 km é uma melhor hidratação, uma melhor reposição de sais minerais, inclusive durante essa corrida, tá? A partir de 1 hora de exercícios, 20 km ninguém faz de forma intensa. 20 km você vai fazer numa intensidade moderada, a partir de 1 hora de treino você tem que repor sais minerais. E aí entra as cápsulas de sal, entra os isotônicos, os hipertônicos, você precisa de sais minerais a partir de 1 hora de atividades, independente da modalidade, tá? O Marcelo trouxe pra gente aqui a corrida como exemplo, mas se você faz bike, se você faz futebol, se você faz surf, 1 hora de intensidade moderada precisa de repor sais minerais, beleza?
É isso aí, Marcelinho. Então, a manutenção de músculo ou de massa magra, como é mais conhecido, precisa-se de fazer pós um treino de moderada intensidade. De alta intensidade, a ideia nossa realmente é gastar energias para restabelecer aquela musculatura. E o HIIT, como ferramenta que te faz queimar 24 horas, é exatamente por isso. Por você aumentar o seu EPOC pós-treino, o seu corpo vai precisar gastar gorduras como fonte de energia para regenerar aquela musculatura sofrida durante a alta intensidade. Além disso, você vai aumentar a sua capacidade cardiovascular. Então, por exemplo, se você hoje conseguiu 10 burpees durante o período de intenso treino, descansou, depois no finalzinho eu vou falar sobre os protocolos de HIIT, mas aí você conseguiu 10 burpees, descansou. Se você melhora a sua resistência cardiovascular, semana que vem talvez você faça 12, talvez você aumente para 15. Isso é individual, não dá para a gente estabelecer números aqui. Mas o que eu posso garantir para vocês é que se vocês estão fazendo o HIIT com alta intensidade, a sua tendência é melhorar a sua resposta cardiovascular. E isso faz com que você tenha melhores resultados em queima de gorduras. Um outro detalhe é você diminui o seu apetite. Como é isso? Fazendo o HIIT, que ninguém fala disso, né, gente? Qual é o benefício do HIIT? Quando você faz um HIIT, ele estimula positivamente dois importantes responsáveis pela saciedade, a grelina e o peptídeo YY. Isso faz com que você se sinta saciado. Se você não ingere grandes quantidades porque está se sentindo saciado, a tendência do corpo que não está recebendo nutrientes via oral é gastar do estoque. Outra vez ele vai lá no estoque e consome as suas gordurinhas. Por isso também a gente consegue resultados de queima de gordura por muito mais tempo, porque as pessoas que praticam o HIIT numa frequência mais ou menos de 3, 4 vezes na semana, HIIT não é todo dia, lembrando isso, tá, gente? HIIT não é todo dia. Wilson, que chegou agora, pode chegar, pode fazer suas perguntas. Quem tiver dúvida, depois essa live vai ficar gravada, dá para ler, dá para rever, dá para anotar. Tá? São detalhes importantes que você não tem que ver só agora, tem que ver mais vezes. E quem chegou agora e que não sabe o meu pedido, é só clicar nesse avião e chamar mais pessoas para participar aqui. Então essa influência que o HIIT tem em relação à grelina e o peptídeo YY é de suma importância para o emagrecimento. Claro que isso está associado a uma boa alimentação. Se eu sinto fome, com certeza eu vou comer comidas saudáveis. Se eu estou fazendo um HIIT, eu estou buscando uma melhora da minha saúde. E isso não combina com comidas ruins, tá? Cíntia, conversa com a Camila hoje porque as vagas de setembro realmente estão acabando. Eu sei que eu demorei um pouquinho para liberar a agenda porque eu estava pendente do serviço lá do helicóptero, mas eu já liberei setembro e já está acabando as vagas de setembro. Então conversa com a Camila agora depois da live e já separa a sua vaguinha, tá bom? E obrigado, né? Obrigado por quem está buscando recuperar a sua saúde. A minha ideia, a minha especialidade é exatamente essa, resgate de saúde. Para você que não conhece, eu sou médico, médico pós-graduado do esporte, médico pós-graduado da urgência e emergência e agora pós-graduando de nutrologia. Então, o que você quiser saber, eu corro atrás dessa informação e trago para vocês mastigadinho aqui na hora do almoço. O William está dizendo, eu faço jejum de 14 horas. Só não consigo ter uma constância. É isso, Wilson. É isso que a gente precisa. Constância, permanência no objetivo. Você tem que focar lá na frente, lá no seu objetivo final, que eu não sei qual é, mas você deve saber. O seu objetivo é caber numa calça 38, por exemplo, tá, Wilson? Estou dando um exemplo. Seu objetivo é usar o uniforme que você usava do time que agora não está cabendo. Independente desse, você tem que conhecer o seu objetivo final e tem que conhecer as mini metas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, quem me acompanhou no story hoje de manhã. Eu tenho uma meta para bater durante o dia de quantidade de água, tá? Todo mundo tem a sua meta. E aí eu estabeleci que eu tinha que beber 2 litros até agora no começo da live, ó, vazia. Hoje de manhã eu coloquei uma foto dessa garrafa cheia e durante as consultas hoje de manhã eu fui bebendo e eu já bati a minha pequena meta do dia. Primeira pequena meta, beber 2 litros até o horário da live.
e agora até o final do expediente eu bebo mais 2 litros e depois finalizo com o que falta lá em casa. Então a gente tem que estabelecer mini metas para a gente chegar na verdadeira meta final lá na frente. Então, Wilson, para você ter constância, para você ter realmente resultados, você tem que permanecer nisso, tá? A Fábio está dizendo, eu não consigo fazer jejum. Consegue fazer jejum, mas você escreveu uma frase importante, eu estou amamentando. Quem está amamentando não deve fazer jejum. Quem está grávida não deve fazer jejum. Quem tem enxaqueca não deve fazer jejum. São pessoas que realmente devem acompanhar-se de um profissional para escolher a alimentação, são situações especiais. Então, Fábio, não tente jejum nesse momento agora, deixa a parte de amamentação e depois a gente pode conversar. Você pode realmente se reeducar na alimentação, mas jejum para você não é legal nesse momento, tá bom? O Daniel está colocando aí 50 ml por quilo, exatamente essa é a meta. Quem quiser fazer a sua continha aí, quantos quilos pesa vezes 50 ml. Vai saber quanto de água tem que beber durante as suas 24 horas, tá? Sai daí, faltava meio garrafão. Cheguei em casa, doutor, já tinha terminado. Pois é. Quando você saiu daqui, né? O John estava aqui hoje de manhã, estava no meio garrafão e eu já terminei. É só você seguir, tá, Wilson? É só foco. E aí uma outra coisa que eu falei que também ajuda no emagrecimento. Quando você faz o HIIT, que você tem o benefício de aumento de gasto de caloria, tem o benefício de aumento de consumo de oxigênio, tem o benefício de acelerar o metabolismo, tem o benefício de estimular a grelina e o peptídeo, você vai diminuir a saciedade, vai aumentar a saciedade, você ainda tem a estimulação de liberação de GH. GH todo mundo conhece, que é o hormônio do crescimento, faz as criancinhas não terem o raquitismo e faz no adulto um aumento de massa muscular e um aumento da queima de gordura. Então, fazendo um HIIT, os estudos já falam de um aumento da liberação de GH. Claro, gente, não é para resultados estéticos, nós estamos falando de um aumento de liberação de um hormônio que vai estimular a queima de gordura. Então, os benefícios de fazer o HIIT 3 ou 4 vezes na semana, com certeza, são os melhores possíveis. E, além disso, vou falar com a Camila para agendar minha consulta. É isso aí, Wilson. Venha logo, em setembro ainda a gente tem vaga, mas logo acaba, porque realmente depois dessa pandemia, muitas pessoas estão buscando resgatar a saúde, tá? E quem está querendo resgatar a saúde, eu tenho que sempre lembrar que aqui na minha biografia tem um e-book que chama Correndo Atrás, realmente para você correr atrás da sua saúde depois dessa pandemia. É um guiazinho com várias dicas de suplementos, de alimentos, de exercícios para a sua saúde mental também, que vai te trazer benefícios nessa era pós-pandemia, tá? Francisca está perguntando como é que calcula a água, 50 ml por quilo de peso. Dá para você calcular e saber a quantidade que você precisa de tomar. Tá bom, Francisca? Lembrando também que a Francisca me pediu para divulgar a Nicole, que é uma amiguinha minha aqui, que vai estudar fora, passou em não sei quantas mil faculdades no exterior. Ela fez um e-book também para ajudar novos jovens que querem passar nas provas, nessas seleções de matemática. É uma mini professora, gigantesca professora, mini porque é uma jovenzinha, mas uma gigantesca pelo conhecimento que tem. E ela também está disponibilizando um e-book gratuitamente. Está lá no meu story para vocês clicarem também. Então vocês estão vendo que o dia de hoje é só para ficar distribuindo informações. Doutor, vai postar um HIIT no canal do YouTube. Vou postar um HIIT, vou fazer, hoje eu já treinei, mas eu vou fazer um HIIT de noite para mostrar para vocês. O HIIT são 4, assim, claro, já vou entrar nos protocolos, mas antes disso eu queria falar um negócio. Mas o HIIT são 4 rounds, tá? Depende do protocolo, mas basicamente são 4 rounds com 4 exercícios diferentes que tem um intervalo no meio deles. Pronto. Se você fizer isso em alta intensidade, não tem como isso durar mais do que 15 minutos. Você não consegue, fisiologicamente, o seu corpo não consegue. Se alguém aqui fala que faz o HIIT de 30 minutos, desculpa, mas você não está fazendo em alta intensidade, tá bom? Pode exigir um pouquinho mais da sua capacidade, que com certeza vocês vão conseguir mais. Tá todo mundo agradecendo a Manu, né? Manu inventou essa de HIIT, mas como eu não quero decepcionar nenhum atleta meu, nenhum paciente meu, vou fazer um HIIT hoje gravado. Aloísio, já anota isso daí, você vai ter que passar um HIIT para eu fazer aqui hoje, tá bom? Que mais? Melhora a sensibilidade à insulina, não posso esquecer disso, gente. Todo mundo sabe que uma das grandes problemáticas, principalmente para quem é pré-diabético,
é a resistência à insulina. Nosso corpo começa a não querer aceitar a insulina fazer o trabalho dela. A gente começa a resistir à insulina e aí a nossa glicemia fica alta no sangue e essa insulina alta faz com que o glucagon, que é um outro hormônio do pâncreas, não possa executar o trabalho dele, que é um dos melhores, que é utilizar a gordura como fonte de energia. Então, o glucagon, que vocês talvez não conheçam, lá no canal do YouTube, você faz a sua inscrição, tem um vídeo que eu fiz lá sobre glucagon, ótimo vocês assistirem. Então o glucagon, ele tem a função de pegar a gordurinha no seu estoque e colocar no sangue como açúcar, sobe a sua glicemia, fonte de energia que todos nós precisamos, tá bom? Então, é importante que você aumente a sua sensibilidade à insulina. O que significa? O seu corpo deixa de fazer resistência à insulina, essa insulina consegue fazer a função dela, de levar as fontes de energias lá para o seu músculo, de levar a fonte de energia para o seu cérebro pensar. Então, o HIIT melhora a sensibilidade à insulina, fator super determinante para ter uma melhora de rendimento. O Natelma Ferreira está perguntando quando que eu vou voltar a atender na Unimed do Pecém. Para esses atendimentos de medicina esportiva realmente estão suspensos lá, porque a gente está entrando em acordo em relação às agendas de lá, né? Eu tive alguns problemas em relação à agenda, juntou com a pandemia, foi suspenso o serviço de medicina esportiva lá. Hoje a gente está atendendo aqui em Fortaleza e em Caucaia, na nossa querida Empório Suplementos. Por enquanto, esses dois grandes lugares, além do Cariri, lá em Juazeiro, que também você pode agendar quem é dessa região. Tá? Um abraço para todo mundo lá de Juazeiro. Outra coisa que a gente vai ver de grande melhora, quem faz o HIIT com alta intensidade, com desgaste de verdade, vai melhorar equilíbrio, vai melhorar postura, que é super importante. Você está vendo que hoje eu estou até mais em pé aqui. Vai melhorar a agilidade, você consegue fazer os exercícios, a elasticidade, tudo no seu corpo melhora. A Mendonça está dizendo 100 ml de água para cada 1 quilo. Olha só, Mendonça, 100 ml de água para cada 1 quilo é um protocolo para atletas pré-treino, pré-competição de fisiculturismo, tá? Porque se você considerar, é uma quantidade muito alta de água para uma pessoa, vamos dizer, um atleta amador. Então 100 ml por quilo é muito para os atletas amadores. Eu chego a 50 ml, tá? Eu utilizo com os meus atletas 50 ml, que é muito. Se a maioria que fizer essa continha com 100 ml, vai passar um pouco de trabalho para tomar essa quantidade de água. Mas para os atletas que estão em pré-competições de fisiculturismo, eu utilizo sim 100 ml. Mas para atletas comuns que estão reestabelecendo a sua vida atlética, 50 ml é super suficiente. E isso reduz a retenção de líquidos, tá bom? Então, entendendo isso, eu vou dizer para vocês que existem alguns protocolos de HIIT. Quando a gente fala de treino intervalado de alta intensidade, claro que surgiram muitas pessoas com essa teoria, por isso que eu estou falando que isso não é da moda, isso não surgiu agora, isso já tem muito tempo que existe, tá? E aí o mais famoso de todos, que todo mundo, eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos, é o protocolo de Tabata. O protocolo de Tabata são 4 rounds também, como outros HIITs, são 4 rounds onde você faz os exercícios durante 20 segundos e descansa 10 segundos. Faz exercícios 20 segundos, descansa 10 segundos. Faz 20, descansa 10. São 4 exercícios com 4 rounds. Isso vai dar mais ou menos 5, 6 minutos, no máximo 7 minutos, se você fizer 5 exercícios. E isso é suficiente, se você estiver fazendo no seu máximo, é suficiente para você conseguir todos esses benefícios que eu falei, de aumento do consumo de calorias, aumento do consumo de oxigênios, acelera o metabolismo, aumenta o seu EPOC pós-treino, aumenta a sensibilidade ou estímulo à grelina e ao peptídeo YY, que te dá mais saciedade, aumenta a liberação de GH, melhora a sua disposição, melhora a sua postura, melhora o seu equilíbrio. Todos esses benefícios você faz um HIIT desde que você faça dentro do seu limite máximo de exigência. Não adianta fazer polichinelo devagarzinho, vou fazer um agachamentinho leve aqui.
isso não é HIIT, tá bom? E se você faz um HIIT de mais de 15 minutos, com certeza não é HIIT, é um funcional, é um exercício que também não tem menos relevância, não é ruim, tá, gente? Quando eu falo HIIT, é uma categoria, fazer um funcional é outra categoria, fazer outro exercício é outra categoria, não é que um é melhor do que o outro, a gente está falando o que resulta em queima de gordura durante 24 horas. Mas por que isso? Porque o meu corpo ele tem que se reestabelecer, ele tem que se regenerar desse choque, desse consumo excessivo que eu mesmo criei com o meu corpo. Eu exigi do meu corpo o máximo que ele aguentava. Então, quando você vê foto de alguém que terminou o treino exausto, deitado lá no chão, essa pessoa fez o HIIT. Se você terminou o treino e tá lá bonitona, nem manchou a maquiagem, nem atrapalhou o cabelo, com certeza isso não é HIIT. Tá? Então, não queira exigir de você mesmo resultados se você não está exigindo de você mesmo um grande treino. Tá? Então, Tabata tem um nome, tem Timons outro nome, tem uma série de nomes aí, nomes das pessoas que inventaram, tá? Tem protocolo de Gibala, eu não sei se pronuncia Gibala ou Gibala, mas é um protocolo também que foi inventado e a diferenciação é quantidade de exercícios, quantidade de round, mas basicamente você fazendo 3 ou 4 exercícios, dando uma alta intensidade, depois o intervalo de alguns segundos, dando uma alta intensidade, intervalo de alguns segundos, você já vai conseguir esses resultados que a gente está dizendo aqui, tá? A Fábio está perguntando, esse HIIT pode ser feito até quantas vezes por dia? Gente, o HIIT é de altíssima intensidade, você pode fazer no máximo 3 ou 4 vezes por semana. Se eu estou falando do benefício dele para mais de 24 horas, eu não posso fazer o HIIT todos os dias, tá? Então eu faço o HIIT 3 ou 4 vezes na semana. Os outros dias eu faço o meu treino, eu faço a minha modalidade esportiva, tá bom, Fábio? Então não adianta querer exagerar na quantidade, não. Você tem que fazer exatamente a frequência pré-determinada, de 3 ou 4 vezes por semana. Um abraço, Havana. Quero você de novo aqui, tá bom? Para a gente melhorar cada vez mais. Eu que sou fã de vocês, que meio-dia na segunda-feira tá aqui assistindo, olhando para um celular, vendo um louco falar. Então vamos lá, gente. Entenderam a primeira ferramenta? Quem tiver dúvida depois pode me escrever no direct, mas o que eu mais peço para vocês hoje além de compartilhar essa live para que outras pessoas possam ver, é que vocês façam-me esse favor de entrar lá no canal do YouTube, DR Adriano Antunes, tem um link na biografia, e faz a sua inscrição. Quando a gente chegar a 1000 inscritos lá no YouTube, eu vou poder fazer as lives todas do meu celular utilizando o YouTube, que é um canal muito melhor para vocês também aprenderem muito mais. Mas já tem vários vídeos lá. Se você entrar lá, DR Adriano Antunes, e se inscrever, você vai ver que tem vários vídeos no meu nome lá. Então, pode utilizar, pode ficar à vontade para usufruir dos vídeos lá, tá bom? Eu quero falar sobre a segunda ferramenta. É uma ferramenta que atualmente eu estou utilizando, tá? Então, tudo que eu falo para vocês, quem está me conhecendo agora, sou médico dos atletas, eu faço esportes, diversos esportes, então eu cuido da minha saúde do jeito que eu quero que você cuide da sua. Então, quando eu falar uma coisa aqui, gente, eu, claro, li no livro, busquei fontes científicas, mas 99% do que eu peço para vocês fazerem, eu já fiz, tá bom? Então não é algo inventado, será que funciona? Tudo que eu coloco aqui, quem não me conhece pode olhar no meu Instagram. Eu tenho fotos de resultados meus, de várias coisas que eu indico para vocês aqui. Então quando vem um paciente aqui que tem dúvida, você já pelou, não entendi a pergunta, tá? Desculpa, Beatriz, repete a pergunta, que eu acho que talvez faltou uma letra aí. Quando eu peço para vocês fazerem determinadas coisas aqui, podem ter certezas que eu já fiz. E atualmente eu estou fazendo essa segunda ferramenta para queima de gorduras 24 horas. E o que eu quero explicar para vocês é o estado de cetose. Podia dizer, não sei o que você está perguntando, Beatriz, pergunta de novo. Se eu já pelou, não entendi. Escreve de novo, por favor, Beatriz. E em caixa baixa, não precisa de gritar não. Olha só. O estado de cetose, que é a segunda ferramenta para queima de gorduras 24 horas, é o que eu quero indicar para vocês aqui como ótimo resultado. Se vocês pesquisarem no meu Instagram, tem um momento em que eu precisava de baixar percentual de gordura,
estava muito acima do meu percentual de gordura, tá? Então, quem está me conhecendo agora, quando eu falo para você emagrecer, é porque eu luto contra isso o tempo todo, tá? Obesidade é uma doença crônica. Se você não tratar ela como tal, você vai ver o efeito sanfona todo mês. Você emagrece 10, ganha 15, emagrece 10, ganha 15. Se você não entender que é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, mas é evitável também, como diabetes, como hipertensão. Então não me venha dizer que meu pai, minha mãe, minha família toda é obesa, eu tenho que aceitar que eu vou ser obeso. Não, sua família toda é hipertenso, sua família toda é diabético. Você não tem que ser, você não tem que aceitar, você tem que lutar contra isso, tá bom? Então, é hipertenso? Tem que tratar cronicamente. É diabético? Tem que tratar cronicamente. Tem que ser acompanhado por um profissional. Não adianta você ir no YouTube achando que você vai ver a resposta da sua hipertensão, o tratamento da sua hipertensão. É um profissional que estudou, não é alguém que copiou ou que imitou alguém e está falando. É alguém que estuda para isso, tá? Não entendi, cara. Quando você apanha um escadão na cara, nós sempre... Desculpa, Beatriz, eu não estou entendendo sua pergunta, viu? Mas escreve, quando você apanha um escadão, não sei o que é isso, desculpa. Então, quando a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, você começa a cuidar dessa obesidade para que ela não floresça, vamos dizer assim, para que ela não aumente o seu tecido adiposo. Então você começa a se cuidar, você começa a evitar o que poderia desencadear outra vez o acúmulo de gordura. Meu querido atleta Oberdan está dizendo, chego já porque meu atleta da tarde vai ser o Louco Oberdan, que é um cara que também teve ótimos resultados, tá, gente? Para vocês não acreditarem que é só o meu, olha o Instagram desse atleta. Oberdan, ele também utilizou dessa ferramenta que eu estou falando agora, de você baixar a ingestão de carboidratos da sua dieta. É fácil? Não, não é fácil, nunca foi e nunca será fácil você baixar o carboidrato, mas tem que ser feito. Às vezes você acorda desanimado, mas tem que trabalhar, porque tem que trabalhar. Então, o que eu estou dizendo para vocês que você precisa de baixar a ingestão de carboidratos simples da sua alimentação se você quer emagrecer. Existem outras ideias, outros protocolos, caso eu quero ganhar volume, caso eu quero aumentar minha massa magra, isso é uma outra teoria. Nós estamos falando aqui de ferramentas para queimar gordura durante 24 horas. Então, uma das ferramentas é diminuir a ingestão de carboidratos simples. O próprio Oberdan hoje de manhã me mandou um estudo para que eu lesse uma pessoa que estava defendendo que o carboidrato não vira gordura. Ou ele leu metade da história ou ele está defendendo o outro lado da história. Porque, na verdade, ele cita uma porcentagem que vai para glucogênio, uma outra parte do carboidrato ingerido que vai para o cérebro, mas e antes do carboidrato a gente não existia? Ou a gente foi inventado pós a era do carboidrato? Não. Nós temos um mecanismo, que é o que eu estou explicando para vocês, que chama-se cetose. Desde quando o humano é humano, ele trabalha com a cetose para a formação de ácidos graxos no seu fígado, para fontes de energia. Se não fosse assim, quando você estivesse em hipoglicemia, todo mundo ia desmaiar. E não, quem está adaptado a utilizar gordura como fonte de energia, o glucagon faz exatamente esse trabalho. O que eu não posso aceitar é que uma pessoa que tem resistência à insulina altíssima, uma pessoa pré-diabético, é que esse sim utilize do glucagon. Ele não vai conseguir. Então ele tem que fazer uma reeducação alimentar, tá? Uma reeducação alimentar para que depois sim ele usufrua da sensibilidade à insulina, a insulina baixinha, o glucagon pode sair para fazer o papel dele. Mas explicando para vocês aqui, deixa eu só entender o que a Beatriz tem um tempão que ela está tentando me explicar. Quando a gente está muito no sol, nós deitamos nenhuma coisa na cara como protetor solar, nós começamos a pelar na cara, certo? Ela está dizendo, eu acho que é alguma coisa de queimadura, né? Não entendi. Mas enfim, Beatriz, me pergunta o que você quer que eu tento responder, porque eu continuo sem entender a sua pergunta. Treinamento de alto rendimento pode praticar cetogênica? Sargento, pode e deve. O que eu quero explicar para vocês? O alto rendimento, ele vai render com alguma fonte de energia. Eu tenho uma atleta atualmente, Natália, a Nath ultramaratonista, sempre a gente fala aqui, já ela entra aqui.
A Nath, ela está treinando, estou treinando ela com cetose, ela vai correr 110 quilômetros em novembro agora. Faltam menos de 100 dias para a prova dela e eu estou treinando ela em cetose. Ela está fazendo low carb e entrando em cetose para utilizar gordura como fontes de energia. Não estou inventando, tá? A Nath ano passado correu 70 quilômetros e essa prova desse ano ela vai correr 110. Mas nós estamos preparando o corpo dela para não utilizar carboidratos como fonte de energia. Para você que não sabe, não é todo mundo que come açúcar para fonte de energia, tá? Nosso corpo, o corpo humano, ele foi criado por Deus para utilizar também as gorduras que nós armazenamos como fonte de energia. Então, entrar no estado de cetose é algo natural do humano. Se você começou a praticar jejum, entende-se que o seu corpo está utilizando das gorduras como fonte de energia, primeiramente do que você comeu. Algumas pessoas comem errado e aí talvez virar a chavinha para o lado da cetose seja um pouco mais difícil. Mas você que tem uma boa alimentação, com uma baixa de ingestão de carboidratos refinados, de açúcares, de farináceos, quem tem baixa ingestão disso, em algum momento vai acabar o seu estoque de alimentos que você acabou de ingerir e obrigatoriamente o seu corpo vai buscar essa fonte de gordura. Todo mundo que mesmo praticante e ingestante foi uma palavra que eu inventei agora, eu acho, que faz ingestão de carboidratos, em algum momento esse carboidrato acaba. E aí acontece que o seu corpo automaticamente, tá, sargento? Ele vai atrás das gorduras estocadas. Então você fica intercalando entre carboidratos e gordura, carboidratos e gorduras. O que eu quero é que vocês virem a chavinha para o lado só da gordura. E aí o seu corpo vai ficar queimando gorduras 24 horas. Então essa é uma das ferramentas e a segunda ferramenta que eu queria provar para vocês. Manter-se em estado de cetose. Mas como eu expliquei, não é fácil. O Daniel está dizendo, depois da adaptação, deixa eu baixar aqui que ele falou alguma coisa. Depois da adaptação à cetose, é válido uma estratégia carbo load e uma prova alto de endurance? Boa pergunta. Olha só, esse carbo load que ele está falando é você aumentar os carboidratos para você ter um bom estoque durante uma prova, principalmente uma prova-alvo. Quando você tem uma prova-alvo, para quem não é atleta assim, mais direcionado como os meninos, como o Feijão, por exemplo, prova-alvo é a prova que você quer ter melhor rendimento naquele ano. Então você faz outras provas para se preparar, mas você tem uma prova-alvo. Então muitas pessoas fazem o uso da gordura como fonte de energia durante os treinos, porque a gordura fornece mais ATP do que o carboidrato, tá? Então as pessoas que conseguiram entrar em cetose é um estado em que você não utiliza mais carboidratos como fonte de energia, o seu corpo entra em cetose e começa a utilizar gorduras em 24 horas. Como a gordura fornece mais ATP, você fica mais ágil, você fica mais alerta, o seu raciocínio aumenta quando você está em estado de cetose, tá? Então os rendimentos durante o treino, Feijão, ele rende muito mais, tá? Depois pode perguntar o Oberdan se ele teve o melhor rendimento durante as alimentações dele de baixíssimo carboidrato. Então aumentam melhores os rendimentos. E aí você pode fazer esse incremento do carboidrato pré-prova, porque você vai ter um corpo adaptado à cetose e vai ter o alimento como fonte de energia. Então na prova você já treinou melhor, você terá os dois combustíveis. É uma estratégia para quem tem uma prova de endurance, uma prova um pouco maior, uma prova que vai te exigir mais. Mas se você fizer um treinamento em low ou em cetose, você terá com certeza melhores resultados nos treinos. Tá bom, Feijão? A Beatriz está dizendo que quando ficamos no sol e não usamos protetor solar, nosso rosto começa a descamar. É isso? Pode ser, ok. Entendi, mas eu não entendi o que tem a ver essa pergunta com ela. Né? A gente não pode de jeito nenhum, tá? Deixar, principalmente o rosto, que é uma pele muito fininha. Gente, quando tiverem comentários desse calão, vocês podem denunciar ou bloquear a pessoa. Eu não estou entendendo, Fabi. Eu não vi o comentário, mas o importante é que vocês cuidem da pele, tá? Não tem problema, a Beatriz está tentando falar alguma coisa que eu não consigo entender, mas voltando ao que a gente interessa aqui da cetose. O estado de cetose é quando eu gradualmente, esse gradualmente pode demorar de 2 a 5 dias,
vou baixando o meu consumo de carboidrato a 5% da dieta. É muito baixo, tá, gente? O estado de cetose é uma ingestão baixíssima de carboidratos, chega a 15 gramas no máximo, tá? Então, sei lá o que eu explico para vocês. Um caramelo já passa desses 15 gramas, já passa desses 5% da sua dieta, você já não consegue entrar em cetose nesse estado. Realmente você vai manter a sua ingestão de proteínas da mesma forma, vai aumentar a sua ingestão de gorduras, então por isso é que talvez vocês me viram esses dias comendo hambúrguer com bacon, lembrando que o hambúrguer tem que ser hambúrguer de carne de verdade, tá? Não é hambúrguer de supermercado cheio de açúcar, cheio de conservante, não. Carnes de verdade, em que você viu quem preparou, você sabe quem preparou, ou você mesmo preparou, queijos amarelos, bacon, ovo, fontes de gorduras animais, aumenta, proteínas você mantém médio, mantém na mesma quantidade, mais ou menos 25% da sua alimentação, e carboidratos você afunda realmente essa quantidade. Ah, eu não vi, vocês estão falando de um usuário que veio e falou uma frase, enfim, eu não me preocupo muito com eles, gente. A live é nossa, a live é sua, minha, de quem está procurando saúde. Se alguém fez um comentário, vocês verem que eu nem percebi. Ainda bem que eu não percebi. Mas enfim, vocês perceberam, obrigado por essa vigilância. Mas a nossa preocupação aqui é focar realmente no que interessa pra gente aqui. É buscar saúde, resgatar a saúde. Essa pessoa talvez é um mal amado, talvez é uma pessoa que está totalmente desenganada, desiludida. Infelizmente a gente talvez não consiga ajudar ele porque ele mesmo não se ajuda, tá? Então vamos falar de coisa boa aqui. A cetose, que eu adoro, que atualmente eu estou em cetose, e é isso que eu queria explicar para vocês, que é muito legal, é muito difícil de entrar, não vou dizer para vocês que é fácil, então, é muito fácil. Não, não é fácil, tá, gente? Você entrar em cetose não é simplesmente você decidir, amanhã eu não vou comer carboidratos. Tomara que você consiga fazer isso, mas já te aviso. É terrível, é trash quem já tentou cetose. Eu tentei algumas vezes, alguns anos atrás, até que eu me adaptei, consegui, com muito sofrimento. E eu vou contar para vocês, domingo passado, eu decidi entrar em cetose de novo. Eu achei que eu estava com um pouquinho de gordurinhas acima. Meu percentual é baixo, mas mesmo assim eu achei que estava, eu me exijo muito. Então, até para dar exemplo para vocês, né, o exemplo arrasta, então eu não posso ter gorduras a mais. Então eu estava com 11% de gordura, queria baixar. Comecei domingo passado. Na terça-feira eu estava pilho de nervos. Só para dizer para vocês que são viciados em carboidratos, no segundo dia sem nenhum carboidrato, você está querendo matar alguém. Você está uma pilha de nervos, você está muito irritado, você tem dores de cabeça. E é isso que eu sempre falo nas lives relacionadas à cetose, que existem detalhes, existem ferramentas. E por falar em ferramentas, eu tinha esquecido de falar isso e ninguém me lembrou. A gente tem um grupo no Telegram que também é gratuito, que você pode clicar na biografia aqui e se inscrever. É um grupo muito legal que fala exatamente de detalhes desse tipo. Então, doutor, estou em cetose, minha cabeça está doendo, o que eu faço? Lá no grupo eu explico para vocês. Doutor, eu estou com vontade de comer doce, já estou no meu segundo dia de cetose, eu quero conseguir conquistar, como é que eu faço? Lá nesse grupo do Telegram eu explico tudo isso para vocês, tá? Todo mundo já sabe que eu estou escrevendo um livro, então quando terminar esse livro eu vou entregar para vocês todas essas ferramentas. Então alguém me perguntou se o atleta de alto rendimento, desculpa, deixa eu puxar aqui para saber quem foi para eu responder direcionado a ele. O triatleta pode conviver com cetose? Pode conviver com cetose, desde que ele entenda que cetose é uma ferramenta. Ninguém fica muito tempo em cetose. Como eu falei para vocês que é uma exigência muito grande da questão do carboidratos, se você der uma golada num Gatorade, já se foi sua cetose embora, porque esses produtos industrializados, todos eles têm conservante, açúcares e tal. Então tem uma série no livro, nesse e-book que eu estou dando para vocês, tem uma série de demonstrações de que tem muito açúcar escondido nos rótulos dos industrializados. Então, dependendo do que você come industrializado, já se foi sua cetose. Então, cetose não é algo permanente, não é para viver em cetose. O estilo de vida adequado para quem gosta de cetose é viver em low carb, uma baixa ingestão de carboidratos, aonde
às vezes, dependendo da sua necessidade, você entra em estado de cetose para sentir um pouco mais de estímulo, para sentir um pouco mais da energia que a gordura fornece em algum descuido, algum momento social, algum aniversário de casamento, algum aniversário de criança, batizado, enfim, algum festejo, você possa usufruir, mas sabe que no outro dia você tem um benefício de ter uma qualidade de vida. Você volta ao seu low carb e continua usufruindo dessa qualidade, dessa diferença que a sua vida vai ter quando você entra em low carb. Aí a Lola está perguntando, sendo low carb, quanto tempo após a refeição baixa em carboidrato, o seu corpo consegue ligar a chave do uso de gorduras como fonte de energia? Quando você é low carb, tá? Baixa ingestão de carboidratos, mas você ingerindo carboidratos, ainda assim o seu corpo vai consumir primeiramente o carboidrato como fonte de energia, porque é mais fácil, mais rápido, é absorção rapidíssima esses carboidratos. Quando acabar esse estoque do que você comeu, o seu corpo vira a chave para o lado de utilizar gorduras como fonte de energia. Quem está em cetose não está utilizando o carboidrato, ele está utilizando 24 horas a gordura do corpo. Se ele não ingeriu, ele vai utilizar a gordura estocada, tá bom? Então aí fala assim, mas eu não vou comer durante a cetose? Sim, você vai comer, mas uma das outras grandes vantagens de quem entra em cetose é que a gente não tem apetite. Então, descuidadamente, você ultrapassa 15, 20, 24 horas, 30 horas de jejum sem perceber. Claro que você tem que se policiar exatamente por isso, porque você precisa de outros nutrientes na sua alimentação. Não é, eu vou ficar sem comer, não é isso. Inclusive tem alguns pacientes meus que eu puxo a orelha quando eu sei que eles estão fazendo jejum de 30 horas, porque não pode, tá? Jejum de 24 horas no máximo por semana, um jejum de 24 horas por semana. Então, quando eu vejo um atleta meu ou um paciente meu que está em cetose e está querendo ultrapassar as 30 horas, eu tenho que puxar o freio de mão dele, que não é assim que a gente busca a saúde. Não pode exagerar em nada nessa vida. Da mesma forma que cetose tem que ser controlada, tem que ser feita durante um certo período. Chegou a um primeiro objetivo, a gente retorna para a vida de low carb e assim continua. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês é individualizado. Tem pessoas, eu tenho atletas de fisiculturismo, vocês já viram, que eles comem muito carboidrato porque eles necessitam, mas eu cuido da saúde deles para eles não aumentarem a resistência à insulina, para eles não exagerarem na questão de grelina, do peptídeo. Então eu tenho que controlar a saúde dele para permitir que o gasto calórico dele seja equivalente ao que ele está consumindo de carboidrato. Então é uma outra pegada a galera do fisiculturismo, que eu adoro tanto tratar com eles, porque são pessoas muito disciplinadas. Então, se você quer ter um resultado idêntico ao de um fisiculturista na sua modalidade, quero definir músculos, eu quero emagrecer, seja disciplinado como a galera do fisiculturismo, como a galera do crossfit, que são determinados no seu objetivo. Você também pode, tá bom? Então é só dedicar. A Lúcia está perguntando, professor, eu acho ruim comprar aqueles medidores que dizem quando você está em cetose. Existe, tá, gente? E aí, Pablo, tudo bom? Então existe os medidores, a Lúcia está dando um destaque aí, existem aparelhos medidores para dizer quando você está em cetose. Ótimo, mas é um gasto, né? Se você quiser saber quando você está em cetose, você primeiro, nos dias em que você está entrando em cetose, você tem dores de cabeça. Só tomar uma água com uma pitadinha de sal já resolve essa dor de cabeça. Pronto, já liberei uma dica que só tem lá no grupo, já estou contando para vocês aqui. Tá com uma dorzinha de cabeça porque está em low carb, porque está em cetose ou entrando em cetose? Toma água com sal que essa dor de cabeça melhora. Na verdade, você está perdendo bastante líquido acumulado nessa primeira semana. Por isso que as pessoas em cetose perdem 4, 5 litros de água, 4, 5 quilos de gordura, 4, 5 quilos de peso durante a primeira semana. Não é para se espantar, é comum porque você tinha tudo isso acumulado no seu corpo e na primeira semana você se enxuga. Então, claro que você vai sentir uma dorzinha de cabeça, é comum estar em entrada de cetose. Eu estou com um hálito cetônico, eu sinto um gosto ruim na boca, significa que você está entrando em cetose. Eu estou com um mau olor, eu estou com a sudorese, com mau olor, significa que você está liberando os corpos cetônicos e por isso você tem esse cheiro
característico de quem está entrando em cetose. Mas tudo isso, gente, basta higiene, né? Você escova os dentes, você toma banho, já está resolvido. Mas você vai perceber que está em estado de cetose quando o seu raciocínio aumenta, quando você tem mais clareza das informações, você está em estado de cetose. Algumas pessoas experimentam diarreia no estado de cetose. Eu experimento constipação. Sempre que eu estou em estado de cetose, eu tenho constipação. E aí eu acrescento psyllium. Outra dica, hein, gente? Já estou dando mais dica do que deveria. Eu acrescento psyllium 30 minutos antes das minhas grandes refeições e já resolvo o problema da constipação também, tá? Então, entrar em estado de cetose tem algumas coisas. Manu indicou os protetores solares da Biore. Tá falando de protetor. Gente, a galera tá fazendo até venda aqui. Que legal. Que mais, gente? Vamos subir aqui. Essa dica da cefaleia é ótima. Claro, e tem respaldo fisiológico, claro. Gente, eu não estou conseguindo baixar aqui isso, o texto. Mais alguém fez pergunta? Então, algumas coisas vocês vão encontrar lá no nosso livro, muitas perguntas que vocês tinham, muitas dúvidas que vocês tinham, vocês vão conseguir encontrar nesse e-book que eu distribuí para vocês. Faltam 10 minutos para acabar a live, eu quero responder algumas perguntas relacionadas a essas duas ferramentas que eu falei. Você fazer o HIIT e você fazer a cetose são duas ferramentas que vão te garantir 24 horas de queima de gordura. Existem outras? Claro que existe. Quando você vem aqui para a gente fazer o protocolo de emagrecimento, a gente vai utilizar todas as outras ferramentas possíveis, mas cada uma no seu horário. Tá? Doutor, eu faço isso quando começa a beber água. Não entendi, a Beatriz outra vez com uma pergunta. Quando nós tossimos e eu começo a beber muita água. Gente, desculpa, Beatriz, eu não consigo entender suas perguntas. Deixa eu te perguntar, professor, o que você acha do conjac ou da gelatina sem sabores? Podem ser uma opção de alimentos, tá? Gelatina sem sabores, mas se for industrializado eu já fico na dúvida, principalmente para quem está em estado de cetose. Já fico na dúvida se você utiliza ou não desses produtos industrializados durante a cetose, tá? Agora, durante o HIIT, claro que você, durante o HIIT, vai fazer uma alta intensidade de exercícios. É importante você fazer uma suplementação com glutamina, com aminoácidos, com proteínas, propriamente dito, no final de um treino, tá? Vocês sabem que eu utilizo o amino da Central Nutrition. É uma dica para vocês, mas de verdade vocês podem utilizar a marca que vocês quiserem. A Amino é a melhor do mercado, mas se você tiver em seu alcance outra marca, não tem problema nenhum, tá bom? Qual é o adoçante menos danoso ao low carb? Ótima pergunta, Feijão. Na verdade, assim, os adoçantes, para vocês entenderem, um adoçante é utilizado para as pessoas diabéticas, foi criado para as pessoas diabéticas. Depois se entendeu que eles eram muito químicos para resultar benéficos à nossa vida, e aí surgiram os adoçantes a partir de produtos naturais. Então, se você me pergunta, xilitol, estévia, são os adoçantes naturais que poderiam ser menos danosos, mas a ideia do adoçante é, inclusive, você baixar a ingestão de açúcar utilizando o adoçante gradualmente ou decrescente, para que depois realmente você não utilize nenhum tipo de sensação adocicada na sua língua. O adoçante, ele tem por objetivo, ele foi criado com o objetivo de enganar a sua língua em relação ao sabor adocicado das coisas que antes era pelo açúcar e que depois que você se tornou diabético você não pode utilizar mais. Então o adoçante ele era criado para isso, para manter aquele saborzinho na sua língua adocicado. Mas para gente que quer largar por vez esse vício, você tem que gradualmente também largar por vez esse paladar adocicado. Então, o adoçante eu aconselho ele como uma ferramenta de transição entre um alimento adocicado e um alimento sem nenhum gosto de açúcar, com o seu próprio alimento. Então, o café tem que ter gosto de café, o suco de laranja tem que ter gosto de laranja, o suco de tamarindo tem que ter gosto de tamarindo, de limão tem que ter gosto de limão. Então, adoçante não é bom nenhum, mas o menos danoso são os naturais, estévia, xilitol e por aí vai, tá bom? Eu não gosto de nenhum, na verdade, gostar de adoçante é algo meio estranho, porque o gosto do adoçante é horrível, mas ele tem a ideia de imitar o adocicado. Então o melhor é não usar nenhum,
ou usá-lo gradualmente até que você se desprenda totalmente deles, tá? O sargento está perguntando como funciona a cetose. Cetose é um estado metabólico do nosso organismo em que você, dispensando a ingestão de carboidratos, você entra no estado de cetose, do nosso organismo, do mecanismo humano. O estado de cetose, você, através dos ácidos graxos, vai formar corpos cetônicos. Daí vem o nome. Nosso fígado, através da utilização de ácidos graxos, vai formar os corpos cetônicos, que serão as nossas fontes de energia a partir daí. Gente, está acabando meu tempo, eu tenho 30 segundos. A única coisa que eu posso fazer aqui é agradecer vocês. Eu tenho que terminar agora, senão eu não consigo salvar essa live. Então, meu beijo grande para vocês. Grato, muito grato por vocês aqui. Segunda-feira a gente está aqui de novo. Não esquece de ir lá no YouTube, tá bom, gente? Se inscreve lá. Beijo!